Meus amigos, meus irmãos, uma boa tarde a todos vocês. Espero que essa minha breve invasão no finalzinho de tarde de vocês possa encontrá-los bem, em paz. Então eu peço a Deus que nos abençoe a mim. Estou aqui na nossa casa espírita, estou sozinho, por esse motivo eu estou sem máscara. Então que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e também abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, todos os meses, como vocês sabem, a nossa casa espírita, ela faz um estudo em cima de um tema central. O nosso tema central, agora do mês de maio, é a sociedade e as leis morais. O nosso tema em específico, ele encontra-se em O Livro dos Espíritos, está na terceira parte aqui do Livro dos Espíritos. Então, a gente inicia estudando as leis divinas ou naturais, porque toda lei de Deus é uma lei natural. Como eu disse a vocês, esse estudo vai se encontrar aqui no Livro dos Espíritos e nós vamos estudar a lei de justiça, amor e caridade. Eu quero dar um pequeno puxãozinho de orelha, eu não aguento ficar muito calado, né? A grande maioria das pessoas que buscam o Espiritismo ou que dizem conhecer a doutrina espírita, infelizmente, conhece o Espiritismo apenas pelas vias dos chamados romances espíritas. Alguns deles de uma qualidade e de uma veracidade espiritual muitas vezes duvidosas. Eu não estou aqui pregando contra o romance espírita. O romance é muito bom quando ele serve para nós como distração, mas o romance espírita não pode servir ao espírita estudioso como ferramenta de conhecimento. Nós vemos muitos absurdos que alguns romances dizem para nós. E não é de qualquer médium não, às vezes médiuns muito importantes chegam até a falar de reencarnação no mundo espiritual. Meu Deus, se é reencarnação não pode ser no mundo espiritual, porque o ato de reencarnar-se é o ato de voltar à carne. Então como pode haver carne no mundo espiritual? É complicado, né, gente? Por aí vocês entendem o que eu quero dizer. Então o verdadeiro espírita, aquele que se propõe a conhecer o Espiritismo de fato, o Espiritismo de verdade, ele antes de ler essas outras obras de pseudo-literatura espírita, deve antes conhecer e estudar a fundo, ali, com afinco, as obras de Allan Kardec, para não se iludir com fantasias e com engodos que estão embutidos nos chamados romances. Quando a gente conhece as obras de Kardec e estuda principalmente o Livro dos Espíritos, a gente sabe discernir o que é verdadeiro do que é falso. A nossa proposta é que nós devemos estudar o Espiritismo e ter como obra base, como obra de consulta diária, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é a pedra fundamental, ele é a base de toda a doutrina, ele é o necessário para que nós possamos conhecer os verdadeiros postulados do Espiritismo. É nele, no Livro dos Espíritos, que nós vamos encontrar a essência e toda a base da conduta moral que todo espírita e que todo espiritualista deve perseguir, aprender, possuir e praticar. Nós precisamos de base de conhecimento e de conduta que nos elevem. Na Revista Espírita de Allan Kardec,
de 1859, no mês de abril, tem um artigo chamado Quadro da Vida Espírita, no qual Kardec vai dizer, o grande mestre Allan Kardec vai dizer, que o Espiritismo é o maior e o melhor auxiliar das religiões. Porque o Espiritismo, ele é uma doutrina aberta a todos. Apesar do Espiritismo seguir os preceitos morais de Jesus, a gente sabe que a moral de Jesus não é diferente daquelas praticadas pelos hindus, pelos budistas. Todas ensinam o bem. Então, independente da convicção religiosa, o Espiritismo é uma doutrina aberta a todos. O Espiritismo, ele é universalista desde o seu nascimento, pois o fenômeno espírita, ele não é e nem nunca foi propriedade ou exclusivo do Espiritismo. O fenômeno espírita, ele existe desde que o mundo é mundo e desde que se existem espíritos na Terra. O mestre Allan Kardec, com o intelecto avançado que ele possuía lá na sua época, no século XIX, o que ele fez foi reconfigurar e organizar o fenômeno espírita em princípios lógicos e em etapas de condução e de aprendizado. E é por isso que ele vai falar para nós que o Espiritismo é o melhor amigo das religiões. Outras doutrinas cristãs, elas vão basear as suas convicções de justiça na Bíblia, mais especificamente nos chamados 10 mandamentos da lei de Deus, que, conforme vai dizer lá a Bíblia, foi trazido por Moisés, e a gente sabe que de uma forma mediúnica, não é? Mas, depois de Moisés, vem Jesus, e Jesus, com o sentimento de amor e de caridade que ele possuía, que transbordava, ele vai nos revelar um Deus de amor, um Deus de paz, de justiça, um Deus de bondade e de perdão. Então Jesus vai derrubar por terra toda aquela imagem de um Deus impiedoso, de um Deus vingativo, de um Deus vaidoso, ciumento, de um Deus punitivo. Então o Espiritismo, ele esmiuça toda a lei de Deus, e ele vai pautar-se no ensino e no exemplo moral do Cristo a respeito das leis naturais, das leis de Deus, e vem aplicá-la nas chamadas leis morais que estão aqui contidas na terceira parte de O Livro dos Espíritos. E a última dessas leis é a chamada Lei de Justiça. E a Lei de Justiça vai englobar todas as outras leis, que são elas: a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei da justiça, amor e caridade. Então nós vemos, meus amigos, percebam comigo, que o Espiritismo já nasce lá no século XIX. Ele já
nasce muito avançado no entendimento da lei de Deus. E nós vamos nos ater nessa última lei, nessa 10ª lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. Muito bem. Eu li uma frase no site Brasil Escola, uma frase muito interessante, e essa frase resume bem o que a gente vai conversar aqui. Diz assim: desde o nascimento, nos é ensinado o que é certo e errado, e a partir disso, reproduzimos os valores impostos pela sociedade. Agora a lição do site. Antes de mais nada, valor moral pode ser definido como respeito à vida, não apenas a vida individual, mas sim a vida coletiva, já que vivemos coletivamente dependendo uns dos outros. É um resumo de tudo que a gente vai falar aqui. Meus irmãos, existe muita tensão no mundo sobre essa questão de justiça e de direitos, porque o que pode parecer justiça para uns, pode ser injustiça para outros. A lei humana é uma lei volátil, ela muda conforme as necessidades ou conforme as épocas, costumes. Então a lei humana, ela é inconstante, diferentemente das leis divinas, que são eternas e imutáveis. E quem nos ensina isso, são os espíritos superiores. Eles ensinam isso lá na questão 615 de O Livro dos Espíritos. E eles dizem que é porque essa lei, ela está impressa na própria natureza e ela não pode ser derrogada por força da vontade humana. Tudo bem, mas Alexandre, como saber ou como conhecer estas leis de Deus? Mais uma vez, os espíritos superiores vêm ao nosso socorro em O Livro dos Espíritos, questão 621, e eles vão nos responder que essa lei está escrita aqui, na nossa consciência, não é na nossa cabeça, viu gente? Na nossa consciência. Então, é certo que somente pelas vias da reencarnação, ou seja, de reencarnação em reencarnação, que nós vamos assimilando e absorvendo em pequenas doses todo o nosso cabedal de desenvolvimento intelectual, porque não há desenvolvimento da moral se não haver o desenvolvimento intelectual. Então nós vamos absorvendo em pequenas doses esse desenvolvimento intelectual e vamos ali filtrando aos poucos as noções de moralidade e de justiça. E daí a necessidade da reencarnação. Bom, gente, seria impossível ao espírito humano absorver todas as capacidades intelectuais, conhecimentos e capacidade moral apenas em uma breve existência de poucos anos. O que são 10 anos, 20, 50, 100 anos? Diante da eternidade, não é nada. Então o sentimento de justiça, ele é alcançado na melhor pureza, quando nós desenvolvemos o nosso senso de moralidade e respeito por nós mesmos e pelo nosso próximo. Para nós chegarmos ao nosso próximo, nós temos que começarmos em nós, desenvolvendo dentro de nós esse germe
que está latente, porque é um germe divino. Então vamos ver a opinião de Jesus. O que Jesus vai ensinar para nós quando nós falamos do nosso próximo? Desejai ao vosso próximo o que vós quereis para vós mesmos. E ele vai complementar: amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Nós desejamos o bem ao nosso próximo como nós queremos para nós? E nós já sabemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos? Nós estamos em exercício, nós estamos em aprendizado. Essa terra é uma grande escola, e da vida a gente só escapa quando a morte nos reclama. Então, o amor ele resume toda a doutrina de Jesus. Porque a doutrina de Jesus, meus amigos, ao contrário do que muitos pensam, não foi os milagres que ele realizou, os chamados milagres, que para o Espiritismo não existe milagre, tudo tem uma explicação. Mas a doutrina de Jesus foi o amor e o bom exemplo que ele nos deixou. Porque o amor é o sentimento mais sublime que existe na face da terra. E o amor ele não se restringe apenas à família, apenas aceita a religião, a nação. O amor abrange a toda a humanidade. Dia virá, depois que nós burilarmos via reencarnação, dia virá que nós vamos compreender o que significa esse sentimento de amor a toda a humanidade. Estejam certos disso. Então, como exercitar a justiça se nós não tivermos amor verdadeiro desenvolvido em nosso coração? Como a gente pode exercitar? A caridade, que é proclamada e exaltada, melhor dizendo, a caridade, ela é proclamada e exaltada em toda a vida de Jesus e dos seus apóstolos. Deixa eu tomar um pouquinho de água que eu estou com a boca seca, gente. Da justiça, quando nós unimos a justiça e o amor, nós criamos um laço indissolúvel que não se arrebenta jamais. E esse laço chama-se caridade, forma-se a tríade: justiça, amor e caridade. Bom, meus amigos, a lei de justiça, amor e caridade, ela é, portanto, a lei de todas as outras, ela é a lei mais expansiva, porque ela abrange uma infinidade de ações realizáveis, que nós podemos realizar, que nos causa um furor e uma excitação positiva. Vocês já repararam o quanto é gostoso quando a gente faz uma boa ação? Ou quando a gente recebe uma boa ação? Em suma, a lei de justiça, amor e caridade é a lei que naturalmente ela nos leva a todas as outras leis naturais de Deus, que estão gravadas aonde, gente? Esqueceram, né? Aonde estão gravadas as leis de Deus, pessoal? Na nossa consciência. Vocês esqueceram, né? Eu sei. Bom, mas o foco do nosso estudo hoje, ele abrange também a nossa relação, o nosso envolvimento com a sociedade que nós estamos engajados. Então, como nós aplicamos
a lei de justiça, amor e caridade na sociedade que nós estamos. A pessoa humana, como diz lá o site Brasil Escola, a pessoa humana, ela é naturalmente social e sociável. Nós vivemos, trocamos experiências, aprendizados, conhecimentos, dioturnamente. Nós não conseguimos viver sozinhos ou isolados. Quando nós estamos isolados, uma espécie de abatimento, uma espécie de apreensão recai sobre nós na forma de uma tortura muito íntima, uma angústia, um sentimento ruim. Basta a gente ver o que essa pandemia está fazendo com todos nós pela força do isolamento social e obrigatório que ela nos colocou. Então, meus amigos, como é que está a nossa prática de justiça, de amor e de caridade diante de tantas dificuldades que a vida está nos impondo neste momento? Vamos lembrar uma coisa? Eu tenho certeza que vocês se lembram. Lembra quando teve a falta de gás, pessoal? Quando tinha o gás em algum depósito, formava-se filas imensas. Existe o mito de que o brasileiro é solidário, né? Vocês já ouviram falar isso, né? Só que é um mito, na minha opinião, pelo menos, tá? Na de vocês eu não sei, na minha é um mito. Formava-se filas imensas para comprar o gás, quando tinha. Aí aparecia aquele brasileiro que dá o jeitinho, né? Com 2, 3 botijão. Não estava nem aí se aquele outro que estava atrás dele na fila ia receber o gás dele. Ele queria levar os 3. Até parece que ele ia cozinhar com os 3 botijões, né? E assim foi indo, né? Aquela loucura. Lembra também da greve dos caminhoneiros? A falta de combustível. Filas imensas nos postos de gasolina. O sujeito parava seu carro, enchia o tanque até derramar. Não contente, abria o porta-malas do veículo, tirava um galão, enchia. Não estava nem aí se aquele outro cara que está atrás dele na fila, aquela senhora, aquela mãe de família, se ela precisava do combustível para levar alguém no médico, no hospital, uma criança, um idoso, enfim. Esse é o brasileiro solidário. Dizem que o Brasil é a pátria do Evangelho, né? Bom, a gente precisa rever os nossos conceitos de solidariedade, né, pessoal? Então, como é que anda a nossa atitude de esperar e de dar direitos iguais nos contratempos, na nossa vida, no momento que nós estamos vivendo? Como é que anda a nossa atitude? Vamos refletir? Pois é. Então, nesta época, é uma época tão incomum, nós estamos fazendo, de verdade, a nossa parte no exercício de amor e de caridade? Estamos fazendo justiça aos outros também? Estamos sendo pacientes, respeitando as pessoas? Porque indulgência também é uma forma de caridade. Caridade não é esmola não, viu, gente? Engana-se quem pensa que esmola é caridade. Às vezes a esmola humilha. Até para dar esmola temos que ser caridosos, fazermos com bondade. Compreender e respeitar o pensamento dos outros significa sermos indulgentes, mas não significa sermos cúmplices de teorias ou posições errôneas ou erradas. Os outros também não são obrigados a aceitar a nossa opinião e a concordar conosco em tudo. Nós precisamos assimilar o respeito e o desejo do bem
e do bom ao próximo a todo custo. Porque isso para nós já fazemos. Então, dessa forma, nós estaremos praticando a justiça, o amor e a caridade. Os espíritos superiores, os bons espíritos, eles nos ensinam que os valores morais serão o resultado final para a nossa elevação a Deus. Não é ficar frequentando todo dia o centro espírita, não, gente. Não é ficar dormindo no banco da igreja, não. Isso daí não vai ser o resultado da nossa elevação a Deus, não. Se a nossa fé não tiver ação, não tiver prática, ela é uma fé morta. A justiça, para o verdadeiro espírita, é o conjunto da soma do amor e da caridade. Porque a justiça somente se fará verdadeira adicionando-se a ela estes dois elementos. Sem o amor e sem a caridade, a justiça será somente humana. E sendo humana, ela tende a ser parcial e ser justa, tendendo sempre ao nosso favor. E se for assim, isso não pode ser chamado de justiça. Bom, vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos. Muito bem, gente. Capítulo 11. Pessoal, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, depois leiam, por favor. Não vamos ser espíritas ouvintes somente não, tá? Não acreditem em tudo que o Alexandre aqui está falando, não. Tirem a prova se está aqui mesmo, viu? Tá certo? Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Eu peguei só uma frase lá na Instrução dos Espíritos, capítulo 11, número 8. O Espírito Lázaro falando da lei de amor. Ele diz que o amor resume, nós já falamos sobre isso lá atrás, hein? Resume toda a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso adquirido. Vamos também agora ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, lá no número 2. Essa é um pouquinho mais extensa, eu peço licença a vocês, eu vou ter que ler alguma coisa, porque eu não consegui gravar tudo. Capítulo 15, no item fora da caridade não há salvação. Ah, te peguei agora, né? Você estava achando que era fora da igreja, né? Que era fora do centro espírita? Fora da caridade. Esta é a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no número 12, São Vicente de Paulo, ele vai nos ensinar assim: sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Gente, está vendo? E você achando que era aquela sua fezinha, né? Toda a felicidade eterna está encerrada nessas máximas: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente encontra a felicidade e a consolação nos impulsos da caridade. Gente, a caridade serve até para nos consolar. Olha o que o Vicente de Paulo está falando para nós aqui. E ele continua: a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas.
Sem ela, a caridade, as outras não existiriam. Sem caridade não tem outra virtude, gente. Sem a caridade não há esperança num destino melhor. Não há interesse moral que nos guie. Vocês estão vendo como a caridade é a chave? Continua. Sem a caridade não há fé, pois a fé é apenas um raio que faz brilhar uma alma caridosa. Tudo se complementa no universo de Deus. Continua Vicente de Paula. A caridade é a âncora eterna de salvação para todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador. Então a caridade vem do Criador, gente, vem de Deus. É a sua própria virtude que ele transmite à sua criatura. Vocês já ouviram falar do sopro de Deus? É a virtude de Deus que nós recebemos. E vai continuar o Espírito Vicente de Paula. Como se poderia desprezar essa suprema bondade? Como se poderia desprezar essa suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando, sufocar e depois expulsar esse sentimento inteiramente divino? Que filho seria tão mau para revoltar-se contra esse doce carinho, a caridade? Bom, meus amigos, finalizando, justiça, amor e caridade é um campo amplo. Fecha os teus olhos e pensa aí na tua cabeça, imagina um campo. Só que no teu campo não tem cerca, não tem muro, não tem barreira, é plano e se estende a perder de vista. Então a justiça, o amor e a caridade é um campo amplo onde nós cultivamos e que devemos apoiar com toda a nossa força e empreendimento, plantando coisas boas, a fim de que tudo que nós adquirimos de bom, de justo, de belo, de caridoso, não favoreça apenas a nós mesmos, mas que tudo que nós adquirimos de bom nessa vida, de conhecimento, de paz, de justiça, seja extensivo a milhões de corações muito mais necessitados do que o nosso. Meus irmãos, termos gratidão a Deus pela vida que nós temos, pelas condições que temos e nos fazem pessoas melhores a cada dia, é uma obrigação nossa. Deus nos dá tudo isso de graça. Nós sabemos e entendemos, meus irmãos, que a vida, ela não é fácil, de jeito nenhum. Não estamos dizendo aqui que a vida é fácil. E nem sempre nós temos aquilo que nós desejamos, que nós queremos. Bom, eu vou encerrar com a advertência do Espírito Adolfo, que também está aqui no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no item 11 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Adolfo ensina: é na caridade que deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio para as aflições da vida. Quando
estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias há a aliviar, quantas crianças pobres sem famílias, quantos velhos sem uma só mão amiga para os socorrer, e fechar-lhes os olhos quando a morte os vier reclamar. Quanto bem a fazer! Não reclameis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai fartamente, divulga, faz, doe fartamente a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdado dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis aqui na terra alegrias bem suaves e mais tarde, termina o Bispo Adolfo, só Deus o sabe. Qual a recompensa do justo, meus irmãos? Então, lei de justiça, amor e caridade é uma lei natural, está impressa na natureza e nós temos ela na nossa consciência. Fica lição de casa para vocês, questão 621 do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, respondam aí, vai, sem pestanejar. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E o que se deve entender por lei natural? São as leis divinas, eternas, imutáveis, questão 614. Gente, de novo, eu vou ser repetitivo, não sejamos espíritas de ouvintes apenas, de ficar sentado no banco da casa espírita, atrás de ouvir alguma coisinha, tomar um passe e ir embora, de jeito nenhum. Estudo. A maior alegria do espírita tem que ser o estudo. Comparar, não aceitem tudo, não acreditem apenas no Alexandre, busquem, peraí, o que o Alexandre falou ali tem sentido? Deixa eu ver aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu dar uma olhada na Gênesis, no Céu e Inferno, Livro dos Médiuns. Vamos procurar a veracidade das coisas. Gente, olha, para terminar, um grande beijo para a Nádia Veridiana. A Nádia acompanha a gente desde que a gente começou com esse nosso trabalho de divulgação pela internet. A Milka, a Jade, ao Equias, ao Everton do Carmo, a Alessandra Correia e tantas pessoas. E um beijo muito especial para minha tia Neide, lá em Osasco. Tia Neide, fiquei muito feliz de saber que a senhora tem acompanhado as nossas palestras, viu? Grande beijo para a senhora e para todos vocês. Senhor, nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, pessoal.